Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clay e você está no meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a palavra sodomia, né? É, eu quero estar tratando desse assunto aqui. Eu estava lendo Deuteronômio 23, verso 17 e 18 e me chamou muita atenção essa palavra e eu decidi fazer um estudo sobre o assunto. Mas antes da gente dar continuidade no vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição do vídeo você encontra um bacharel em teologia e meu zap, o número na descrição também é meu zap e minha chave Pix, caso você queira fazer alguma doação. Vamos ao vídeo. Olá, bem, eu estava fazendo uma leitura, né, de Deuteronômio hoje e eu me deparei com essa palavra aqui, né, com esse texto, Deuteronômio capítulo 23, e no verso 17 literalmente eu parei de ler e falei, eu vou estudar um pouquinho sobre essa questão aqui, né. Então vamos lá. Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Isso me chamou a atenção, porque a palavra sodomita, muitas vezes, ela é ligada, né, se não todas as vezes, ela é ligada ao ato homossexual, né? E aí, tem traduções mais antigas que trazem sodomita em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10, né? 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10, então eu não vou me preocupar com essa questão, eu vou me preocupar com a palavra sodomia, né? Sodomita. Vamos lá para a palavra sodomita. Sodomita, que é aquele que pratica sodomia. Relativo à sodomia, cidade na antiguidade, cidade na região do Mar Morto, ou ser natural, o habitante sodomita. Aí se a gente pega um outro dicionário, por exemplo, pessoa que pratica sodomia, sexo anal com um homem ou com uma mulher. História, quem nasceu habitava em Sodoma, cidade localizada na região do Mar Morto, que pratica sexo anal, sodomia. Então, o que é um sodomita? Essencialmente, quando a gente volta para o texto, aquele que faz sexo anal. Ah, a origem dessa palavra ela é simples, ela vem da história de Sodoma e Gomorra. Né? Se você pegar a história de Sodoma e Gomorra, por exemplo, a gente vai para Gênesis 19. Quando a gente pega Gênesis 19, nós temos aqui a anunciação da destruição de Sodoma e Gomorra, e dois anjos vêm visitar Ló, né? O texto diz bem claro aqui. Então ele saiu à porta, e aí o que acontece? E antes que se deitasse, cercaram a casa, o que aconteceu? Vamos pegar o texto aqui no início. Aí vieram dois anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E disse, eis que agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa vosso servo, passai a noite e lavai os vossos pés de madrugada. Vos levantareis e ireis o vosso caminho. E eles disseram, não antes, na rua passaremos a noite. Veja aqui nessa história, os anjos falaram, esses anjos, né, como que não tinham se apresentado, falaram que vão passar a noite. Mas Ló falou o seguinte, e vieram com ele e entraram em sua casa. Ele fez um banquete, cozeu bolos de levedura. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo e de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram, onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Trazei-os fora a nós, para que os conheçamos. Até tudo bem aqui, você tem a palavra conheçamos, aí você fala, não, tudo bem, os homens queriam conhecer Ló. Só que o resto do texto, ele deixa claro no que sentido esse conhecer era. Né? Então Ló saiu a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse, meus irmãos, rogo-os que não façais mal. Pera, então esse conhecer que está no texto aqui, ele não é uma coisa positiva, é uma coisa ruim. Por quê? Vocês querem conhecer ele para quê? Para fazer mal. Aí, olha o que Ló propõe. Eis aqui duas filhas têm, que ainda não conheceram homens, quer dizer, duas mulheres virgens. Fora vos trarei e fareis delas com bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vier a sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro este vive habitar e queria ser juiz em tudo. Agora mais faremos mais a mal a ti do que eles. E arremessaram-se sobre o homem Ló e aproximaram-se para arrombar a porta. O que acontece? Que tipo de conheçamos aqui dá a ideia desse texto? Né? Então, logo se foi oferecida às filhas, Ló ofereceu às filhas ao invés dos homens, quer dizer que tinha uma ideia sexual. Com essa ideia, a palavra, a expressão sodomita, ela ganhou essa conotação do sexo anal em si. Né? Por quê? Porque os homens iam pegar aqueles homens para praticar o que os sodomitas queriam?
né? Então, a palavra sodomita, em língua portuguesa, por exemplo, ela vai ter essa conotação de estar relacionada ao sexo anal, né? Às vezes, ou grande parte das vezes não, ao ato homossexual em si, né? E é interessante, né? Por causa dessa história de Gênesis 19, a palavra sodomita ela tem esse significado. Por isso que ela vai aparecer em Deuteronômio, aqui em língua portuguesa, é uma tradução que ela vai aparecer em Deuteronômio, né? Porque aqui ela tem um outro, no hebraico ela é uma outra palavra, nesse sentido. É a mesma palavra para prostituta, é a mesma palavra para sodomita no hebraico. Você tem kadosh, deixa eu só abrir aqui. Você tem a palavra kadesh para homem, né, para prostituto, e kedeshá, né, a palavra que é traduzida como sodomita. E é isso que é interessante. Eu fui no léxico, no dicionário, eu fui na concordância, não é a concordância Strong, eu fui numa concordância hebraica que eu tenho, pesquisei, eu vi qual era a palavra, eu fui no interlinear, né, no interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil, um presente que eu ganhei, por isso que eu disse que eu estaria gravando mais vídeos relacionados ao hebraico, porque a minha pesquisa ficaria muito mais rápida acerca do hebraico, né? Então, abri no interlinear, achei a palavra que estava lá, que é traduzida por sodomita, né? Achei a palavra hebraica. Da palavra hebraica eu fui para uma concordância hebraica. Dessa concordância hebraica eu cheguei a esses textos aqui, Deuteronômio, né? A esses textos aqui de Deuteronômio, né? Não só de Deuteronômio, o nosso texto-chave é este aqui. Não haverá prostituta entre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Havia também sodomitas na terra, que fizeram conforme as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Por que tirou a terra dos sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram? Primeira Reis, também expulsou todo o restante dos sodomitas que ficaram nos dias do seu pai Asa. Também derrubou a casa dos sodomitas, que estavam na casa do Senhor. Essa aqui é um contexto muito chave, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo bosque. Jó 36, verso 14. Nós temos aqui uma tradução diferente, né? Em vez de traduzir sodomita, traduz como impuro. Beleza? Seria nesse sentido também, mas eu acho que dá para aplicar até no sentido de sodomita no ato sexual também. O que acontece? Eu peguei a palavra Kadesh, fui na concordância, depois o que eu fiz? Eu peguei os dicionários que eu tinha, né? Então eu abri procurei a palavra Kadesh, né? Por exemplo aqui, né? Temos aqui Kadesh, prostituta cultual ou prostituto cultual. Substantivo Kadesh, a semelhança do nome próprio Kadek, significa santo, né? Que vem de Kadosh. Consagrado, mas consagrado a quê? As mulheres que serviam nos santuários pagãos eram denominadas de Kedeshá, prostitutas cultuais, porque é isso que eram. O título é um triste comentário acerca da licenciosidade da adoração cananeia. A forma masculina é usada analogicamente para o equivalente entre homens, Deuteronômio 23, 17. Em Gênesis 38, 21 e 22, talvez o uso seja mais amplo e se aplique à prostituição em geral. Então, veja, quando a gente vai para Gênesis 38, verso 21 e 22, aqui é a história lá do carinha que pega Tamar. Tamar lá, ela se veste como uma prostituta e pega o cara que era o sogro dela, né? E aí tem 2 filhos, né? Então essa é a história em si. E ela se veste como uma prostituta e ele vai procurar ela para pagar e depois ela mostra o cajado. Essa história aí vocês vão lá. Então temos esse texto. Só que temos aqui prostituto cultual, né? Prostituta cultual, prostituto cultual. É o significado da palavra Kadesh. Né? Tem até a referência aqui de Deuteronômio 23, 17, né? Que é o texto-chave nosso que nos interessa. Eu fui no dicionário do Luiz Alonso Choquel. Temos aqui também, ó, vamos pegar aqui, ó, embaixo, ó, Kadesh, né? Prostituto sagrado, prostituta sagrada, prostituição sagrada, masculino, Deuteronômio 23, 18, 1 Reis 15, 12, 2 Reis 23, 7, Efebos, né? Jó 36, verso 14, feminino, prostituta, Gênesis 38, 21, a história lá a história lá de Tamar, Oséias 4, 14, né? E em plural, prostituta sagrada, Deuteronômio 23, verso 18. Prostituta sagrada, 1 Reis, prostituição sagrada, 1 Reis 14, 24, 22, 47. Que é as nossas citações aqui, né? Ó, veja que temos uma forte ligação, né? Dentre essas palavras.
né? Então estamos aqui no Léxico Internacional de Teologia do Antigo Testamento, Léxico Hebraico, Dicionário Hebraico do Luiz Alonso Choquel. Palavra-chave, vamos aqui, ó, Kadesh, pessoa quase sagrada, técnico, um homem. Devoto, por prostituição, a idolatria licenciosa, sodomita. Rapaz escandaloso, prostituto cultual, impuro. Substantivo masculino que significa prostituto masculino do templo. A forma feminina dessa palavra é Kedeshá, que é 6.948. A gente já vai trabalhar ela. Ainda que o termo denote aquele que era santo ou sagrado, deve-se perguntar santo para quê? No contexto de um culto templo pagão, que era o contexto próprio dessa palavra. A palavra significa um homem que foi separado para o serviço num templo pagão. É equivalente à prostituição masculina. Deuteronômio 23, 17, 28, 14, 24, 15, 12, 22, 46 e 47. Às vezes esse termo é traduzido por sodomita, que é uma excelente expressão da probabilidade de serem homossexuais ou ao menos prostitutos bissexuais. Já já eu vou chegar nessa discussão. Claro que depois que eu abri o texto no hebraico, eu falei, eu vou abrir o texto no grego, quero saber como que está no grego aqui, como que a Septuaginta traduziu. Essa aqui é uma Septuaginta em inglês, né? Você pode ver aqui, eu vou aumentar aqui o tamanho, né, do que a gente precisa. Ó, aqui, ó, não terás filhas de Israel como prostitutas, né? E também não terão os fornicadores. É interessante que aqui coloca o homem como fornicador, né? Não colocou como sodomita, né? Os filhos de Israel, né? E por aí vai. Aí quando a gente vai para o texto grego, nós temos a palavra pornê, né? Que é para prostituta, né? A palavra pornê, as filhas por prostitutas, filhas de Israel, né? Da parte das filhas de Israel, e também porneon, né? Os prostitutos em Israel, os filhos, né? Da parte dos filhos de Israel. Então não teremos prostitutas e nem prostitutos, né? Que seria a expressão fornicador. O interessante é que quando a gente pega, eu fui em dois comentários, né? Dois comentários serviram de base para eu entrar nesse contexto aqui. Temos aqui, ó, prostituição ritual, Deuteronômio 23, verso 17. Esse aqui é o comentário histórico-cultural, né? O comentário histórico-cultural é um comentário que tá atrás desses meus livros aqui, da minha Septuaginta, lá atrás, histórico-cultural. A prostituição ritual. Havia diversas categorias de prostituição. A prostituição podia ser sagrada, em que os lucros eram encaminhados ao templo, ou cultual, cujo objetivo era assegurar a fertilidade por meio do ritual sexual. Tanto a prostituição cultural como a sagrada podiam ser diferenciadas também como ocasional, Gênesis 38, ou profissional, veja 2 Reis 23, 7. Não há evidências que permitam confirmar a existência de prostituição cultual no antigo Israel. Em outras partes do Antigo Oriente Próximo, em textos cananeus, as prostitutas eram consideradas funcionárias dos templos. E a literatura acadiana comprova que algumas se dedicavam ao serviço do templo por toda a vida. Embora a palavra hebraica usada nesse texto esteja relacionada à palavra acadiana para prostituta, não é suficiente para provar a ligação com qualquer prática cultual ou ritual religioso. Possivelmente, as prostitutas eram contratadas como meio de levantar recursos para os templos, sem que ocupassem uma posição oficial como sacerdotisas. Além disso, como as mulheres não tinham posses nem fonte de renda, geralmente a única maneira de ganhar algum dinheiro para pagar um voto era por meio da prostituição. A ordem para não trazer os ganhos de uma prostituta ao templo pode, no entanto, ser uma reação contra as práticas realizadas no templo de Ishtar, período neobabilônico, onde os devotos contratavam mulheres de sua comunidade como prostitutas, encaminhando o salário delas ao templo. Tudo isso demonstra a existência da prostituição sagrada, tanto ocasional como profissional. Em Israel e no Antigo Oriente Próximo, a prostituição cultual, no entanto, é mais difícil de comprovar. Esse tipo de prostituição não é fácil de ser confirmado na Mesopotâmia, com exceção do ritual anual do casamento sagrado. Apesar da falta de evidências, apesar da falta de evidência, é difícil imaginar que as prostitutas que serviam no templo de Ishtar, que personificava a energia sexual, não tivessem um papel sagrado no culto à fertilidade. A palavra prostituta usada em Deuteronômio 23, que é a que a gente está pesquisando, é um termo comumente empregado no hebraico para cachorro. Na inscrição de Kition, século IV a.C., esse termo é usado para descrever um grupo que recebia mantimentos no templo.
talvez para uma menção oficial a um oficial sacerdote do templo, né? Estudos recentes mostram que ao menos no período persa, sexto século, quinto século a.C., o papel dos cães era importante na prática cultural fenícia. Kalbu tem um sentido positivo, aquele que é fiel, como pode ser observado pelo uso de nomes próprios, como Caleb bíblico. Veja exemplos, Êxodo 3, 34, 14. Esse comentário ele é interessante, porque ele traz uma informação muito legal para a gente. Vamos para Deuteronômio. Esse aqui é o comentário bíblico adventista, tá? Ele traz um comentário menor, mas com uma profundeza legal, cara. Comentário bíblico adventista. Não haverá quem se prostitua. A linguagem desse versículo é geral, contudo a principal referência parece ser a prostituição religiosa. As palavras traduzidas como prostituta e sodomita provêm da mesma raiz hebraica, que significa santificado ou santo, com referência ao santuário. As vestes sagradas, né? Êxodo 28:2 e altar 29:37. Entre a Bíblia e Jerusalém traduz como prostituta sagrada. A prostituição no templo sempre foi uma figura comum à idolatria. Isso ainda ocorre em algumas partes do Oriente. A mulher era conhecida como uma serva de Deus, sem exceções a prostituição do corpo uma abominação a Deus. Mas fazer da prostituição uma parte da religião constitui uma depravação terrível. Há várias evidências da prostituição em conexão com a religião. 1 Reis 14:23, 24, 15:12, 2 Reis 23:7, Jeremias 3:2. E aqui é interessante. E aqui entra agora, eu fiz a leitura de vários textos, 2 comentários bíblicos, alguns dicionários. Qual que foi a minha conclusão? Então, essencialmente, qual que foi a conclusão que eu cheguei da pesquisa que eu fiz? Que você tem a questão das prostitutas cultuais e Deus ele estava sendo contrário a isso, em Deuteronômio 23, verso 17. Então você tinha a prostituição ligada à idolatria muito grande, né? Você tinha a prostituição cultual, a prostituição, digamos assim, cultual, sagrada e profissional. Profissional era aquela prostituta que vendia seu corpo para ter alimentação, e outras era a prostituta que trabalhava dentro do templo, que era um hábito comum até algumas regiões. Por que isso acontecia? Se você prestar atenção em toda a Bíblia de Israel, em toda a história bíblica, eles eram polígamos, eles tinham várias esposas. Então, não faz... Vamos lá. Eles tinham várias esposas, então vamos partir desse princípio. O cara tinha várias esposas. Por que ele iria procurar uma prostituta se ele tinha 2 ou 3 mulheres, ou até 4, ou até mais, à disposição dele? Por que ele faria isso? E onde que ele procuraria? Então, isso é uma coisa interessante porque quando a gente pega, você vai ter, como o caso de Gênesis 38, você tem, acho que é Levi, ele vai lá e procura uma prostituta e tem a relação com ela, deixa o cajado dele como pagamento, volta quando depois, mais tarde, descobre que era Tamar, quando Tamar estava grávida. Tamar, né? Espero que eu não esteja errado nesse vídeo. Então o que acontece? Você tinha esses casos, como no caso tribal, mas você tinha gente esperta que fazia o quê? Opa, pera aí, vamos fazer o seguinte, vou fazer o templo aqui, vou colocar a mulherada aqui para ela render dinheiro para mim, né? E aí a gente faz um sistema cultico aqui. E aí, mesmo você tendo a poligamia, que era natural, que é natural no Oriente, né? É uma coisa natural no Oriente. Você tinha esses caras que iam para o templo e já aproveitavam o embalo e já faziam, davam ofertas lá e já faziam um ritual sexual com essas prostitutas, né? Com essas mulheres que estavam lá. E assim chamava atenção, o sacerdote chamava atenção para o templo dele, para o culto dele. Então essa é uma das minhas opiniões acerca disso, beleza? Então a ideia que eu estou tendo acerca do que acontecia lá. E isso eu estou me referindo às mulheres. Você fala, mas tá bom, e por que você está mencionando acerca das mulheres? Veja o seguinte, hoje, agora vamos entrar na questão dos prostitutos, dos sodomitas. Por que as traduções, né, por exemplo, no caso Almeida Corrigida Fiel, vai traduzir como sodomita, Deuteronômio 23:17, 1 Reis 14:24, 1 Reis 15:12, 1 Reis 22:46, 2 Reis 23:7. Por que ele vai traduzir como sodomita?
Porque você vai ter esse prostituto também, aquele cara que se prostitui. Só que tem um negócio muito engraçado. Se você pegar o comentário histórico-cultural, ele menciona lá que algumas mulheres elas se prostituíam para se manter profissionalmente, ok? Por quê? Porque elas não tinham um meio de ganho, né? Não é igual a sociedade de hoje, que as mulheres trabalham, têm independência e elas têm o dinheiro. Então, olha que interessante. Se hoje uma mulher quer contratar um homem para praticar sexo com ela, se ela quer contratar, ela encontra isso de graça, mas se ela quiser contratar, ela paga e vai ter relação tranquilamente, ok? Isso é um fato na nossa sociedade moderna. Só que quando a gente vai para o passado, as mulheres não tinham isso. Então eu pergunto, quem é que pagava pelo sexo com os prostitutos cultuais? Com aquele cara que ficava no templo e ele era um prostituto. Eu pergunto, se as mulheres, de maneira geral, não tinham dinheiro para pagar pelo prostituto, se elas não tinham dinheiro para pagar pelo prostituto cultual, quem é que pagava? Se você me falar que o homem pagava para a mulher ir lá no templo fazer sexo com o cara, tudo bem. Aí pode ser que acontecia. Eu acho que não era uma coisa muito natural. Agora, quem é que pagava? Homens. E aí que tipo de relação eles praticavam? Aí você entra bem na chave do que significa. Aí entramos bem na chave do que significa a palavra sodomita. Aquele que pratica sexo anal. A gente até pesquisou essa palavra, até pesquisei essa palavra e coloquei aqui para vocês. Se vocês colocarem no Google, um homem que pratica uma relação de sexo anal. E aí, um outro detalhe entra. Todas as vezes, ou grande parte das vezes que a palavra Kadesh, né, ou traduzida como sodomita, ela aparece na Bíblia, como vocês viram, ela está relacionada com a questão do templo, com uma questão cultural. Deuteronômio 23, 17, 1 Reis, 1 Reis 14, 24. Havia também sodomitas na terra. Fizeram conforme todas as abominações que os povos que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Então, você pega em 1 Reis 14, 24, o que você tem? Você tem um relato de que haviam sodomitas, né, prostitutos cultuais, né, ou até, vamos dizer aí, homens que faziam sexo anal, fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado. Então, era uma prática que era feita nos povos pagãos, nos povos que Deus mandou expulsar. 1 Reis 15, 12. Porque tirou da terra os sodomitas e removeu os ídolos que seus pais fizeram. Veja que nós temos a palavra sodomita ligada no mesmo texto em que tem a palavra ídolo. Então a sodomia, né, a questão do prostituto cultual, ele estava ligado à idolatria, coisa que Deus não permitiu, né, a deuses pagãos, coisa que Deus proibiu dentro de Israel. Mas isso aconteceu em 1 Reis 14, 24, 1 Reis 15, 20, 12. E aí temos aqui também, 1 Reis 22, 46. Também expulsou da terra o restante dos sodomitas, que ficaram nos dias do seu pai Asa. Então nós temos um rei que ele vai expulsar, né, vai tirar da terra de Israel aqueles prostitutos cultuais ou aqueles homens que faziam, que se prostituíam nesse sentido e por aí vai. Mas você tem a ligação sempre com a idolatria, sempre com o paganismo. Aqui 2 Reis 23, verso 7, que eu acho que é o mais interessante. Também derrubou a casa dos sodomitas. Então nós temos lá um puteiro que estavam na casa do Senhor. Então você tinha um puteiro ao lado do templo, da casa de Deus, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque, né? Para ídolos do bosque. Então temos a palavra sodomitas, nós temos um puteiro onde que você tinha homens e mulheres, e que eles teciam casinhas para o ídolo do bosque, né? Você tem um ídolo mencionado aqui, né? Idolatria, ao lado do rei da casa de Israel. Então, a palavra sodomita, ela sempre vai estar, na grande maioria das vezes, ela vai estar relacionada nesse contexto de idolatria, né? E por quê? Porque, cara, dentro de Israel, quando a gente pega dentro de Israel, a homossexualidade, o ato sexual, ele foi uma coisa condenada por Deus. Você pode pegar, por exemplo, Levítico 18, verso 23, que se um homem se deitar com outro homem, né, que um homem deve se deitar com outro homem, Levítico 20, verso 13, né, que um homem não deve se deitar, né. Então, nós temos esses dois textos que deixam muito claro que um homem, que o ato
homossexual ele não deveria ocorrer, né? O ato anal. E aí você tem, dentro da história de Israel, vários acontecimentos. Deuteronômio é repetição de lei, mas quando você pega na prática esse estilo a sodomia, por exemplo, ela permanece em 1 Coríntios, né? 1 Reis 14, 24, 1 Reis 15, 12, 1 Reis 22, 46, 2 Reis 23, 7, né? Jó, ali particularmente a gente teria que dar uma analisada mais de perto, mas traduz como impuro. Impuro em que sentido? Como a palavra Kadesh, né? A palavra Kadesh, ela está ligada a uma prática, idólatra, uma prática cultual, uma prática de sexo anal que não é muito natural, a pessoa se torna impura. Então, é por isso que a alma morre na mocidade e a sua vida perece entre os Kadeshes, entre os impuros. Então, é uma tradução diferente do que a Almeida Corrigida Fiel usou em outros textos, mas ela é precisa no contexto de Jó, né? Ela é precisa, poderia se traduzir como sodomita aqui mesmo. Então, nós temos essa ligação com o templo, né? Uma ligação com um templo pagão, né? E muitas vezes aproximando esse templo ao lado do templo de Deus, que era uma abominação. Deus ele não permitiu isso. E aí nós temos a palavra prostituta. A palavra prostituta é interessante, porque todos os textos que eu vi a palavra prostituta, né, quase todos os textos do Antigo Testamento que eu vi a palavra prostituta, ela também estava ligada com a questão ritual. Por quê? Porque é aquilo como eu expliquei, a conclusão que eu cheguei. Muitas vezes o cara ele ia para o templo lá fazer a oferta dele e tinha lá a sacerdotisa, tinha lá a mulher lá, e aí o cara fazia e dava pimba nela lá também. Então, para chamar atenção, o sacerdote fazia isso. Alguns sacerdotes pagãos eles faziam isso para chamar atenção. E todas as vezes em que eu vi a palavra prostituta aparece no Antigo Testamento, ela aparece aqui 4 ou 5 vezes. Ela aparece em 3 textos, né? 3 textos. Gênesis 38, que a gente sabe que já foi uma questão mais profissional ali, né? Não foi no sentido cultural, mais profissional. E fica mais evidente isso. Mas Deuteronômio 23, 17. Mas nós temos Oséias. Oséias é um texto bem interessante acerca das prostitutas. Oséias 4, verso 14. E não castigarei as vossas filhas quando se prostituírem, nem as vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos, eles quem? Os filhos de Israel, com as prostitutas se desviam, e com as meretrizes sacrificam. Veja que a palavra meretriz aqui, ó, as meretrizes, e com as meretrizes sacrificam. Veja que a palavra prostituta e meretriz, elas são sinônimas. E veja que aqui ela está ligada com uma questão do culto, uma questão cultual. Então, quando a gente olha e você vê a expressão prostituta no Antigo Testamento, de maneira geral, pelo que eu percebo, ela está ligada a uma questão do templo, uma questão ritual. Deus condenou isso. Deus ele condenou isso. E aí você tem a mesma palavra aplicada aos homens com ligação cultural. E aí Deus ele condena porque era uma prática, né, era uma prática ligada aos templos pagãos. Deus ele não permitiu isso, tanto que ele falou, olha, vocês vão fazer isso no meu culto, isso para os sacerdotes. Mas a gente sabe que sempre há aquele sincretismo, há aquela pessoa que desobedece, há aquela pessoa que quer ligar. Isso aconteceu na história de Israel, aquele rei que se perverteu e por aí vai, que desobedeceu a Deus claramente. E você tem essas questões aí. Então assim, é muito interessante. Eu achei muito interessante essa pesquisa que eu fiz, né? Nem a conclusão, que ainda preciso dar mais, mas onde eu percebi que é uma coisa que eu não tinha me atentado, né? Que a palavra, que a sodomita, né? Que o sodomita, o prostituto, né? Aquele que faz ato sexo anal com outro homem, né? Ou que tem aquele tanto o passivo quanto o ativo, ele é um sodomita. Tanto o passivo quanto o ativo, ele é um sodomita. Os dois são sodomitas, tá? Nesse sentido. E você tem o sodomita muito ligado à questão cultural pagã. Isso é interessante de se observar, né? Principalmente nos textos em que eu analisei aqui. Que é uma coisa que, se você ler a Bíblia por cima, você não percebe.
A Bíblia não terá prostitutas nem sodomitas. Pá, aí você passa o texto e vai seguindo. Mas quando você estuda, você foca na discussão, foca na evolução da palavra, como a palavra ganhou esse significado, como a palavra ganhou essa conotação, por que a palavra sodomita traduz Kadesh. E eu falo, cara, é bem interessante isso, né? Eu acho que não está errado a palavra sodomita para traduzir a palavra Kadesh, né? Nem sei como que as traduções modernas traduzem assim, eu sei que a CF traduziu desse jeito. Eu não fui em outras traduções. Quem quiser depois fazer uma análise acerca das traduções, pode colocar no comentário aqui nos comentários. Porque, sinceramente, eu achei fascinante. Esse aqui não é um vídeo falando contra o homossexualismo, nada. Eu acho que o homossexualismo hoje ele tem uma vertente diferente. A situação da homossexualidade ela é diferente hoje do que era no antigo, do que era na Bíblia em si. Adolfo, você é a favor de casamento gay, essas coisas? Não sou a favor. Quando você vai para o Novo Testamento, você tem uma menção mais clara acerca disso. Você tem Deus contra a homossexualidade em textos como Levítico 18, 23 e Levítico 20, verso 13. Mas, quando a gente vai aplicar, quando a gente vai fazer um estudo mais aprofundado, e você pegar, por exemplo, esses textos aqui, você vai ter inferido, né, ou de maneira clara, pelo contexto da palavra Kadesh, pelo uso da palavra Kadesh, pelo uso da palavra Kadosh, pelo contexto histórico, que você também tinha homens que se prostituíam cultualmente, né, cultualmente. Então, acho que fica aí meu vídeo. Quem quiser contribuir com comentários, sinta-se à vontade, meu, pô, é sempre legal. E tá aí, fechou? Tamo junto, campo de batalha. Quem quiser ver um vídeo meu, um vídeo meu específico sobre eunucos, né? Eu tenho 2 vídeos falando sobre eunucos, né? Se eunuco significa homossexual na Bíblia ou não, tá? Então você pode procurar. Aqui, a palavra sodomita ela está se referindo realmente a homens que praticam um sexo anal, né? Seja de forma passiva ou ativa, e assim vai, né? Então é muito interessante. Fui!